Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você estiver me escutando. Tudo bem com você? Eu espero sinceramente que você esteja bem. Hoje, na segunda parte da nossa aula, nós falaremos sobre o que é empatia. Na aula passada, fizemos uma introdução sobre o tema que iremos abordar, da empatia ao narcisismo, uma igreja amante do seu reflexo no espelho. Hoje falaremos sobre a empatia, mas afinal de contas, o que é empatia? Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, que nos diz o seguinte: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo vós também, porque esta é a lei e os profetas. Veja, irmã, tudo que você quer que os outros façam para você, faça você pelo outro. E isso tem tudo a ver com empatia. Mas afinal, pastora, e a empatia? O que é? Empatia, irmãos, é a capacidade psicológica de se propor a sentir o que sentiria outra pessoa caso nós estivéssemos na mesma posição, na mesma situação vivenciada por ela. É tentar compreender sentimentos e emoções como se fôssemos nós mesmos que estivéssemos na situação, procurando experimentar o que sente o outro indivíduo e o que gostaríamos de obter ou não nessa posição. Ao nos colocarmos no lugar do outro, tentando assimilar a perspectiva dele e não a nossa, como agente, ator dessa vivência e não como um mero espectador ou um coadjuvante, poderemos tratar esse outro de uma forma muito mais respeitosa. Essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de entendê-lo emocionalmente, sentimentalmente, nos aproximará do tipo de amor que Deus deseja que nós tenhamos e que é mencionado no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, 12, que nós acabamos de ler. Tudo que você deseja que o outro faça para você, faça você primeiro. E lá na carta de 1 Pedro, capítulo 8, está escrito também: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecado. Quando conseguimos escolher, exercitar, praticar, oferecer esse tipo de amor, seremos empáticos, ou seja, nos colocaremos no lugar do outro com facilidade e tranquilidade, porque além de demonstrar real amor por esse indivíduo, estaremos demonstrando amor também por Deus, como está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Estamos dispostos a nos permitirmos entrar em contato com uma sensação que não é nossa, e nos fará o quê? Com que conheçamos o problema do outro e possamos ver o outro? Será que nós estamos dispostos a isso? Estarmos dispostos, irmãos, a nos permitirmos a entrar nesse contato com o outro, a entrar em contato com uma sensação que não é nossa, fará com que esqueçamos os nossos problemas e possamos até vê-los de fora. E quando nós vemos estes nossos problemas de fora, voltaremos mais forte para poder enfrentá-los. Você pode dizer que sente simpatia, compaixão, mas se colocar no lugar do outro, meu irmão, é algo muito mais forte do que isso. Vai além disso. Muitas pessoas pensam que estão sendo empáticas quando estão sendo compreensivas, simpáticas, compreensivas, porque sentem pena da outra pessoa. Bem, simpatia não é empatia. Simpatia é a afinidade entre duas ou mais pessoas pela semelhança e proximidade de sentimento e pensamento. Isso é bom, mas não é empatia. A simpatia está aquém, pois estendemos compaixão somente aos nossos. Agora, se você tem compaixão, você sabe que a compaixão é a empatia em exercício? Ter compaixão é compartilhar o sofrimento do outro. Não significa aprovar suas razões, sejam elas boas ou más. Ter compaixão é empatia. Empatia é não ter indiferença frente ao sofrimento de quem quer que seja, ainda que não tenhamos nenhuma afinidade com a pessoa que se apresenta a nós em sua situação adversa. No Evangelho de Mateus, no capítulo 20,
versículo 34, podemos ler Jesus nos mostrando isso na prática. Lá está escrito o seguinte: Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos e logo viram, e eles o seguiram. Veja, íntima compaixão. Isso significa o quê? Empatia. Apesar de ser vista como um atributo único, a empatia, o autor Daniel Goleman, o principal referencial sobre inteligência emocional, ele identificou 3 tipos distintos de empatia. Primeiro, empatia cognitiva, a habilidade de entender o ponto de vista da outra pessoa. Se refere à ideia mais popular de empatia, relacionada a se colocar no lugar do outro. É a capacidade de entender os sentimentos de outras pessoas e o que ela pode estar passando. Também pode ser chamada de tomada de perspectiva e é útil para negociações ou motivar outras pessoas. Esse tipo de empatia também é muito eficaz para desenvolver bons comunicadores, porque a percepção dos outros ajuda as pessoas a buscarem maneiras mais eficientes de transmitir a sua mensagem. 2. Empatia emocional, a habilidade de sentir o que o outro sente, compartilhar o sentimento do outro, que é também chamada de empatia afetiva, envolve compartilhar sentimento com outra pessoa, criando uma conexão emocional. Paul Ekman define esse tipo como uma sensação de contágio emocional, onde se sente fisicamente como a outra pessoa. Como o próprio explica, a empatia emocional torna alguém sintonizado com o mundo emocional interno de outra pessoa, sendo um dos tipos de empatia muitas vezes mais difícil de ser desenvolvido, pois envolve autoconhecimento e autorregulação emocional. 3. Preocupação empática, ou seja, a capacidade de sentir o que o outro precisa de você, perceber que o outro precisa da sua ajuda e se colocar à disposição para ajudar. No último tipo da empatia, o entendimento e a conexão se desenvolve para a ação. Depois de entendermos a situação de alguém e compartilharmos os sentimentos, os empáticos se veem motivados a ajudar. Esse tipo de empatia também é chamada de preocupação empática. Recapitulando, primeiro, se identifica com o outro, se sente como o outro, depois de sentir como ele, por fim, se oferece ajuda, se for necessário. Esse processo permite que a pessoa empática consiga sentir a dor do outro como se estivesse acontecendo com ela mesma, ao mesmo tempo em que permanece no controle das próprias emoções, o que consequentemente o possibilita a tomar boas decisões e oferecer ajuda necessária às pessoas com quem está interagindo. As pessoas empáticas são capazes de ouvir sem ter a intenção de replicar apenas para conhecer os que as rodeiam. Não lhes interessa ter sempre razão, porque sabe que cada um tem a sua própria história. Esta é uma habilidade social muito útil para conviver com o nosso entorno. Quando temos empatia, sabemos nos colocar no lugar do outro, sabemos entender seus anseios e problemas, sabemos compreender os seus sentimentos. Tudo isso na perspectiva do outro, conforme os seus valores e as suas crenças. O contrário ocorre quando o indivíduo não tem empatia. A falta de empatia, ela começa na infância, ela tem relação com a ausência de limites, ela tem relação com o egoísmo, e essa relação pode chegar a desenvolver para um narcisismo, assunto que abordaremos mais à frente. Uma pessoa com baixa empatia, ela é incapaz de compreender uma situação sobre o ponto de vista do outro, que não seja o próprio ponto de vista, mesmo que outras pessoas envolvidas expliquem a situação sobre outro olhar. Esse indivíduo que não possui empatia dificilmente compreenderá. Para pessoas sem empatia, a única vítima da circunstância é sempre ela. A dor do outro é sempre invalidada por essa pessoa, pois o distanciamento que ela mantém em relação às situações adversas da vida alheia a torna incapaz de validar qualquer coisa que não seja suas próprias vivências.
A especialista Brené Brown afirma que é preciso muita prática, tanto para oferecer quanto para receber empatia, e que quando uma pessoa recebe empatia, é possível compreender os benefícios e a importância de ser ouvido e aceito, e também entender a força e a coragem necessária para ser vulnerável e compartilhar a necessidade de receber empatia em primeiro lugar. Além disso, ela cita 4 atributos para começarmos a exercitar a nossa empatia. Primeiro, tomada de perspectiva, ou seja, estarmos dispostos a ver o mundo através dos olhos dos outros, abrir mão das nossas próprias visões. Segundo, não julgar. Se abster de comentários que invalidam a experiência do outro ou fazem sentir errado, como "isso não é nada" ou "não sei por que você está chateado com isso". 3. Reconhecer emoções, olhar dentro de si e lembrar como é ter aquela sensação que a outra pessoa está sentindo. 4. Comunicação. Ao invés de tentar trazer um lado positivo da situação, mostra que entende o que o outro está passando e valide o sentimento e a experiência dele. Frases recomendadas são: "sinto muito que você esteja sofrendo, já passei por isso e é horrível", ou "parece uma situação complicada, me conte mais sobre isso". A especialista em psicologia Tayana F. Broto afirma: desenvolver a empatia é crucial para o nosso bem-estar emocional. Além disso, ao nos colocarmos no lugar do outro, nós teremos melhores relações interpessoais. Sentir-se compreendido não é apenas uma necessidade humana básica, mas é também como nos conectamos, ajudamos e apoiamos uns aos outros. Se não podemos reconhecer que alguém está sofrendo, como podemos apoiá-lo? Se somos incapazes de aceitar e simpatizar com as nossas próprias emoções, é difícil estar presente para as pessoas ao nosso redor. Ou seja, irmãos, se nós não conseguimos identificar nossa própria dor, nossa própria fraqueza, nossa própria fragilidade, jamais veremos isso no outro. E continuando aqui o que a psicóloga fala, e por essa razão, a empatia é crucial para a nossa interconectividade. Outro obstáculo para expressar empatia autêntica é a tendência a acreditar que somos responsáveis por fazer com que as outras pessoas se sintam melhor, especialmente aquela que amamos. Imagine se as emoções de todos os outros fossem nossa responsabilidade, ficaríamos sobrecarregados. A empatia não exige de nós responsabilidade e que nós nos forcemos a dar conselho, ou que nós nos forcemos a dar dinheiro, ou que nós nos forcemos a ser mais inteligente, mais perspicaz. Não, a empatia exige só se colocar no lugar do outro. A empatia não nos pede para assumir a responsabilidade pelos sentimentos da outra pessoa. Ela é a capacidade de estar verdadeiramente presente e de manter um espaço seguro para os outros sentirem suas próprias emoções completamente. Às vezes, só de ouvirmos, sem dar nenhuma explicação, a pessoa botar o veneno que está dentro dela para fora, a gente ajuda essa pessoa a se reerguer. Assim, elas são capazes de entender sua experiência. Desenvolver a empatia nos permite um maior bem-estar emocional e melhores relacionamentos. Além disso, ela pode ajudar a manter a nossa saúde psicológica, já que promove um maior autoconhecimento, porque a gente só cresce com o outro. Amém? Todas as vezes que nós conversamos com o outro e vemos uma situação diversa com o outro, se nós realmente temos uma empatia, a espada que corta lá, corta cá. Não é verdade, irmãos? Então, dicas para que nós possamos colocar a empatia em prática. Primeiro, trabalhe para ouvir as pessoas sem interromper. Não precisa dar conselho, não precisa falar, eu não sei o que falar porque eu não sou tão inteligente, eu não sou capaz. Não, só escuta. Só escuta e valida e diga: sinto muito, que pena que você passou por isso. Preste atenção na linguagem corporal e os outros tipos de comunicação não verbal. Se a pessoa esfrega muito a mão, se a pessoa está tremendo, se a pessoa olha para cima ou para baixo, porque isso vai demonstrar um grau de ansiedade. Que você pode dizer: eu sei que é difícil, mas vai passar. Não precisa dar conselhos psiquiátricos ou psicológicos ou espirituais.
A gente só precisa de ouvidos, a gente cresce com o outro. Lembra? Não é bom que o homem esteja só. Tente entender as pessoas, mesmo que não concorde com elas. Você não precisa apoiar a pessoa. Pode ser um absurdo que você vai ouvir. Não precisa apoiar e nem julgar e sentenciar. É só ouvir. Faça perguntas às pessoas para saber mais sobre elas e suas vidas. Demonstrar que quando você faz pergunta ou diga, é mesmo, continue, demonstra que você está prestando atenção no que aquela pessoa está dizendo para você. Ou seja, você está prestando um serviço, ouvindo com amor o que o outro está sentindo. E é isso, a única coisa que o outro precisa. Ouvidos que ouçam com amor. Amém? Então vamos à oração. Rogo para que as igrejas, líderes e liderados tornem-se um pelo partir do pão, cantar e orar juntos, mas também pela parte social que toca na comunidade ao seu redor, sendo empático. Amém? Queridos, hoje abordamos com mais profundidade sobre a empatia. No próximo sábado nós falaremos sobre o narcisismo. Continue conosco nesses ensinamentos todos os sábados. Até lá. Que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescentam dores, te alcance. Deus te abençoe.